O nome de Davi ecoa pelos séculos como o do corajoso pastor que derrubou o gigante Golias. Sua imagem, indomável e vitoriosa, é o pilar de inúmeras narrativas de fé e superação. No entanto, por trás da glória, escondem-se sombras, desafios que testaram o rei de Israel muito além do campo de Elá. Houve um confronto, quase esquecido pelas crônicas mais populares, que por pouco não alterou drasticamente o curso da história bíblica. Uma batalha que revelou a fragilidade do maior guerreiro de seu tempo e a dependência divina que o sustentava. Mas quem foi o adversário que quase pôs fim ao reinado do homem, segundo o coração de Deus? Prepare-se para desvendar um episódio de tirar o fôlego. A narrativa que conhecemos de Davi, do jovem pastor à realeza, é repleta de triunfos impressionantes. Ele era um estrategista militar sagaz, um líder carismático e um adorador apaixonado. Contudo, anos de batalhas e o peso da coroa haviam cobrado seu preço. Não era mais o mesmo jovem impetuoso que enfrentou Golias com uma funda e pedras. A guerra, implacável, havia transformado seu corpo e espírito, embora sua fé permanecesse inabalável. Mas o tempo e as cicatrizes o deixaram vulnerável. E um inimigo gigantesco e sedento por vingança estava à espreita, aguardando o momento certo para desferir o golpe fatal. Qual seria a verdadeira razão por trás dessa emboscada quase fatal? Para entender o contexto desse embate, precisamos voltar no tempo, à linhagem dos gigantes. Os Refaíns, ou Refaim, em hebraico, eram um povo de grande estatura, com raízes que se estendiam a tempos imemoriais, talvez até mesmo antes do dilúvio, conforme algumas interpretações de Gênesis 6. Eles eram temidos e associados a lendas de força sobrenatural, e seus remanescentes persistiam na terra prometida mesmo após a conquista de Canaã por Josué. Mas como essa linhagem ancestral se conectaria diretamente com o destino de Davi? Golias, o filisteu desafiador de Gate, não era um caso isolado. Ele pertencia a essa mesma linhagem de gigantes, homens de proporções assustadoras, cuja mera presença infundia terror nos corações dos mais valentes. Eram guerreiros de elite, muitas vezes com armamentos pesados e invulneráveis, o que os tornava quase imbatíveis em combate. Mas a coragem de Davi, impulsionada por sua fé inabalável, havia quebrado essa invencibilidade. Contudo, a família de Golias não desapareceu com sua morte. Pelo contrário, o ódio e o desejo de vingança foram semeados e cresceriam em proporções igualmente gigantescas. Será que a descendência de Golias teria um papel direto nesse ataque surpreendente? A Bíblia nos revela que Golias tinha irmãos e parentes, igualmente de grande estatura e ferocidade. Um deles, em particular, surge nas Escrituras com um nome que, por si só, evoca poder e perigo. Isbi-Benob, segundo Samuel 20:16. Este não era um gigante qualquer, era um descendente direto de Rafa, possivelmente o mesmo Rafa ancestral dos Refaíns. Ele carregava consigo não apenas a força bruta de sua linhagem, mas também o fardo da derrota e da desonra infligidas à sua família pela mão do rei de Israel. O que o motivava, então, a buscar esse confronto pessoal e arriscado? Isbi-Benob era um guerreiro formidável, com uma lança cujo peso era de 300 ciclos de bronze e uma espada nova. Imagine a cena: um homem de proporções sobre-humanas, armado até os dentes e com a fúria ancestral correndo em suas veias. Ele representava tudo o que Davi havia superado em sua juventude, mas agora o tempo havia passado e Davi não era mais o mesmo. Isbi-Benob esperou o momento certo, uma oportunidade em que Davi estivesse vulnerável, longe de seus exércitos principais, ou talvez cansado pelas incessantes batalhas. O que teria levado o rei de Israel a essa situação de extremo risco? O cenário dessa confrontação épica é crucial. A Bíblia nos informa que o combate ocorreu durante uma guerra contra os filisteus, um conflito persistente que marcou grande parte do reinado de Davi. Samuel 20:16. As batalhas eram constantes, o que gerava um desgaste enorme para as tropas e para o próprio rei. A liderança de Davi no campo de batalha era lendária,
mas sua idade e as incontáveis escaramuças já o haviam enfraquecido fisicamente. É possível que Isbi-Benob tenha estudado os movimentos do rei, buscando o ponto de ruptura. Mas qual seria o ponto exato em que Davi se tornaria um alvo tão fácil para um inimigo tão poderoso? A passagem é breve, mas incrivelmente impactante. Então Davi se cansou. 2 Samuel 21:15. Essa frase simples revela a condição do rei. Não era um Davi no auge de sua força, mas um homem exausto pela guerra, pelas responsabilidades do trono e talvez até mesmo pelas provações pessoais que enfrentara. O cansaço físico e mental podia cegá-lo para os perigos iminentes, tornando-o um alvo fácil para um inimigo astuto. Você já se perguntou como o cansaço pode nos deixar vulneráveis aos ataques, sejam eles físicos ou espirituais? Isbi-Benob, observando a exaustão de Davi, viu sua chance. Ele não hesitou. Com a intenção clara de matar o rei, o gigante se aproximou, sua figura imponente projetando uma sombra aterrorizante sobre o campo de batalha. O coração de Davi deve ter sentido o frio da morte se aproximando. Não havia uma multidão para testemunhar a cena, nem um exército para protegê-lo imediatamente. Era um confronto pessoal, um duelo de vida ou morte, onde a vantagem parecia estar toda do lado do gigante. A verdadeira razão por trás desse ataque não era apenas a vingança, mas a oportunidade de destruir o símbolo de Israel. Nesse momento crítico, com a lança do gigante erguida e o desfecho parecendo inevitável, um nome emerge da sombra para se tornar um herói. Abissai, segundo Samuel 20:17. Abissai era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, sua irmã. Ele pertencia a uma linhagem de guerreiros ferozes e leais, e sua presença nesse momento específico foi, sem dúvida, uma providência divina. Mas o que teria levado Abissai a estar tão perto de Davi nesse exato instante, capaz de intervir a tempo? Abissai, vendo o perigo iminente em que o rei se encontrava, agiu com a rapidez e a coragem que o caracterizavam. Ele interveio golpeando o gigante e salvando a vida de Davi. O relato bíblico é sucinto, mas o impacto dessa ação é imensurável. Sem a intervenção de Abissai, a história de Israel teria sido drasticamente alterada. A coragem de Abissai é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos, Deus pode usar pessoas inesperadas para nos resgatar. Qual seria o destino de Israel se Davi tivesse sucumbido a esse ataque? A derrota de Isbi-Benob não foi apenas a vitória de Abissai, mas o fim trágico de mais um dos gigantes que ousaram desafiar o povo de Deus. Esse confronto serviu como um alerta para Davi e para seus homens. Eles perceberam a gravidade da situação e a vulnerabilidade do rei. A partir desse dia, os homens de Davi fizeram um juramento solene dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. 2 Samuel 21:17. Isso demonstra o temor de perder seu líder, mas também o reconhecimento de sua importância para a nação. A expressão "a lâmpada de Israel" é profundamente simbólica. Na cultura hebraica, uma lâmpada representava vida, esperança, continuidade e a presença de Deus. Apagar a lâmpada significaria o fim do reinado de Davi, a perda de sua linhagem real e, consequentemente, a desestabilização de Israel. Era uma responsabilidade pesada que recaía sobre os ombros do rei, e seus guerreiros leais entenderam o peso desse símbolo. A história de Isbi-Benob, portanto, não é apenas sobre um gigante, mas sobre a preservação da nação de Israel. Esse evento, muitas vezes ofuscado pela grandiosidade da história de Davi e Golias, oferece uma perspectiva crucial sobre a vida do rei. Davi não era invencível, e sua fé, embora sólida, não o isentava de momentos de fraqueza e perigo. Pelo contrário, a fragilidade humana de Davi, sua dependência de Deus e de seus companheiros, é o que o torna tão próximo e inspirador. Você já parou para pensar que nossos momentos de fraqueza podem ser as maiores oportunidades para a manifestação do poder de Deus? A saga dos gigantes não termina com Isbi-Benob. A Bíblia registra outros encontros de Davi e seus homens,
com os remanescentes dessa linhagem formidável. Em outra ocasião, Sibecai, o Husatita, matou Saf, outro dos descendentes dos gigantes. Segundo Samuel 21:18. Esses confrontos contínuos revelam a persistência do mal e a necessidade de vigilância constante. Mas o que essas batalhas nos ensinam sobre a natureza do mal e a resiliência da fé? Em Gate, a cidade natal de Golias, um novo desafio se levantou. Houve um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo, e também era descendente dos gigantes, segundo Samuel 21:20. Esse detalhe físico, peculiar e assustador, reforçava a ideia de uma linhagem distinta, quase monstruosa aos olhos dos israelitas. A existência desses indivíduos, com características tão marcantes, sublinha a precisão dos relatos bíblicos e o realismo das ameaças enfrentadas por Israel. Esse gigante de 6 dedos desafiou Israel, mas foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, quem o matou, segundo Samuel 21. Mais uma vez, a família de Davi, seus parentes e seus homens fiéis se levantaram para proteger a nação. Esses episódios, que poderiam ser considerados menores em comparação com a história de Golias, são, na verdade, peças fundamentais no quebra-cabeça da vida de Davi. Eles mostram a persistência dos desafios e a constante necessidade de heroísmo e fé. Por fim, a Bíblia resume esses confrontos com a poderosa afirmação: estes 4 nasceram do gigante Engate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Segundo Samuel 21:22. Essa frase encapsula a vitória final de Davi e de seu exército sobre a ameaça dos gigantes. A vitória não foi apenas de um homem, mas de uma nação unida em propósito e fé, sob a liderança do rei. É uma prova de que juntos podemos superar as maiores adversidades. A história de Isbi-Benob é um lembrete sombrio da fragilidade humana, mesmo dos mais fortes e ungidos. Davi, o rei, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, quase sucumbiu. Essa narrativa nos convida a uma profunda reflexão. Até mesmo os maiores heróis enfrentam momentos de fraqueza e exaustão. Mas a presença de um fiel amigo, de um companheiro de jornada, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você já considerou a importância daqueles que estão ao seu lado nos momentos de maior vulnerabilidade? A intervenção de Abissai não foi um acaso, mas um exemplo da providência divina. Em muitos momentos da vida de Davi, vemos a mão de Deus operando através de pessoas e circunstâncias. Desde o encontro com Golias até a proteção contra Isbi-Benob, a vida de Davi é um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem. Essa verdade nos empodera a confiar que, mesmo quando nos sentimos fracos, há uma força maior operando em nosso favor. Qual seria o plano de Deus para a sua vida se você apenas confiasse em sua providência? O mistério da sobrevivência de Davi não reside em sua força inesgotável, mas na proteção divina e na lealdade de seus guerreiros. Essa história nos ensina que, para grandes líderes, não basta apenas ter coragem, mas também humildade para reconhecer seus limites e depender do apoio de outros. Davi, em sua juventude, confiou em Deus para derrotar Golias. Em sua maturidade, precisou confiar em seus homens para protegê-lo de Isbi-Benob. A experiência de Davi com Isbi-Benob também nos oferece uma visão mais profunda sobre a velhice e o desgaste. A idade chega para todos, e com ela as limitações físicas. Não importa quão fortes ou capazes tenhamos sido, há um tempo para ceder e permitir que outros tomem a frente em certas batalhas. Essa é uma lição de sabedoria e aceitação, um convite à humildade em face das transformações da vida. A linhagem dos gigantes, embora derrotada por Davi e seus homens, representa uma batalha espiritual contínua. As forças do mal, como os gigantes, podem persistir, esperando o momento de nossa exaustão para atacar. A história de Isbi-Benob é um alerta constante. A vigilância é crucial, e a confiança em Deus e na comunidade de fé é nossa maior armadura. Revelado mais uma vez é que a batalha espiritual é real e exige constante preparação. O trágico fim de Isbi-Benob e dos outros gigantes não é apenas a narrativa de uma vitória física,
mas a demonstração da soberania de Deus sobre todas as forças que se opõem ao seu povo. Mesmo diante de ameaças colossais, a mão de Deus está presente para livrar e proteger aqueles que o amam. Essa é uma mensagem de conforto e encorajamento para todos que enfrentam seus próprios gigantes na vida. A história de Isbi-Benob, o gigante que quase matou Davi, é um lembrete poderoso de que mesmo os maiores heróis bíblicos enfrentaram momentos de extrema vulnerabilidade e dependência divina. Ela nos convida a refletir sobre a importância de reconhecermos nossos limites, de valorizarmos a lealdade daqueles que nos cercam e de confiarmos na providência de Deus em cada passo de nossa jornada. Davi, com suas fraquezas e vitórias, continua sendo um farol de fé e perseverança. Que sua história inspire você a enfrentar seus próprios gigantes, sabendo que nunca estará sozinho. A história de Davi e Isbi-Benob é um espelho de nossas próprias vidas, cheias de desafios inesperados e momentos de fraqueza. Você já se viu em uma situação onde a exaustão o deixou vulnerável? E quem foram as pessoas que Deus usou para te socorrer? Reflita sobre essas questões e sobre como a providência divina se manifesta em seu dia a dia. Se esta narrativa tocou seu coração e te fez ver a Bíblia de uma nova forma, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Juntos podemos continuar a explorar as riquezas da Palavra de Deus.